Quem nunca, né, Quem cometeu... nunca? Exatamente, mas a nossa intenção é gerar aprendizado dos erros que vocês cometeram e também dos nossos, que a gente aprendeu um pouco. Bom, vou Sim. contar então meu primeiro erro, né, de liderança. É delegar sem o vendedor estar preparado. Quando eu assumi uma equipe pela primeira vez, né, eu não tive nenhum treinamento e fui aprendendo as coisas por tentativa e erro, que geralmente é o que acontece, né, infelizmente. E eu tinha vendedores mais experientes e eu já percebia que eles dominavam mais o que eles estavam fazendo e na maioria das atividades que eles estavam realizando. E era mais fácil eu gerenciar. Eu percebi que era mais fácil eu gerenciá-los porque eu simplesmente, delegando naturalmente, eles saíam fazendo as tarefas que eles tinham que fazer, tá? Mas quando eu contratei um vendedor novo, eu comecei a tratar ele como os outros que eram mais experientes. E percebi que ele acabava não fazendo algumas tarefas direito, e mesmo assim eu simplesmente falava, olha, eu falava assim, vai lá, eu sei que você consegue. E o vendedor ficava me olhando assim, tipo, como assim eu sei que consigo? Ele sabe que eu consigo, tipo, ele ficava com uma cara, lógico que ele não queria dizer que ele não estava preparado, mas acontecia isso, né? Sim, mas Fernanda, porque assim, é legal o papel de líder, né? A gente, obviamente, motivar o nosso vendedor e deixar esse vendedor aprender, né? E, logicamente, que a gente, assim, começando processos de liderança, vamos lá, a gente não está aprendendo, a gente ainda não sabe, quer dizer, a gente vai passar uma vida sem saber tudo, né? Nesse caso específico, quando tu teve que lidar com essa questão de motivar e fazer aprender, né, e delegar essas tarefas, qual foi o teu maior aprendizado, assim? Então, E antes de tu responder, o que tu faria diferente se fosse hoje? porque eu comecei a fazer diferente, né? Depois que o meu Ah, maior aprendizado foi compreender que eu não sabia lidar com um vendedor menos experiente. Eu tinha uma tendência natural de dar mais um apoio ou de ter um estilo de liderança que fosse mais de delegação, mas aí que eu comecei a estudar modelos, né? Que principalmente o de liderança situacional, né? Ele que a gente trabalha muito na sim, T-Health, e que, naquele caso, eu tinha que ser muito mais diretivo, entendeu? Explicar mesmo para o vendedor o que ele tinha que fazer, é, mostrar exatamente, né? Porque se fala muito na liderança situacional que você tem, quando você tem alguém muito inexperiente na tarefa, você tem que meio que pegar na mão mesmo, mostrar como é que faz, principalmente também fazer essa experiência, né, de quando ele não sabe mesmo se é uma experiência de negociação, mostrar negociando uma negociação para ele, para que ele entenda e daí depois execute e você faça de novo, né? Aliás, ele faça de novo, né? E daí, claro, eu aprendi que eu precisava adaptar mais estilos diferentes de liderança em diferentes situações. E isso aí é que você me perguntou, então eu acabei fazendo isso e crescendo e me desenvolvendo como gestor. sim. Só que, assim, isso é muito bacana. E toda essa questão de liderança situacional pode ser, inclusive, um papo para um próximo papo de liderança, né? Exatamente. Porque a gente tem tanta coisa para falar em termos de liderança situacional e como lidar com as diferentes performances mesmo, de experiência, né, dos nossos colaboradores. Não falo nem aqui de vendedor, eu falo aqui de colaboradores, né, porque a gente está falando de ecossistema de saúde, mas tem gente de várias, de diferentes áreas, né, nos acompanhando.